Pela primeira vez na história, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou acima dos 140 mil pontos nessa semana. Com isso, muitos investidores que acreditaram nas ações brasileiras e estão comprando ativos há muito tempo estão festejando, abrindo champanhe. E os investidores que falavam há nem tanto tempo atrás que a Bolsa Brasileira não prestava, que o único mercado que traria retornos é o americano, estão, no mínimo, repensando suas estratégias. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o desempenho recente do Ibovespa e, com base no relatório do banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, eu vou mostrar o que puxou essa alta do Ibovespa, da nossa bolsa, e também mostrar os principais papéis que contribuíram para essa alta histórica. E não vai faltar minha opinião não, pessoal. No final do vídeo eu vou falar o que eu acho que você, investidor, tem que fazer agora, se você já tem ações no Brasil ou se você ainda não tem, e o que eu acho que vai acontecer nos próximos meses aqui na Bolsa Brasileira. Bora lá pro vídeo de hoje, sem enrolação. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se inscreva no canal, batendo no sininho, e eu quero saber de vocês. Me conte nos comentários, vocês estão aproveitando essa alta do Ibovespa ou acabou ficando de fora por qualquer motivo que seja? Bora ver um pouquinho do desempenho do Ibovespa agora. Então aqui a gente tem um gráfico do Ibovespa no último ano. Vou colocar aqui, puxar ele um pouco para vocês verem melhor, para a gente ter uma noção do quanto que o Ibovespa valorizou nesses últimos meses. Bom, então se a gente pegar aqui desde o início desse ano, a gente vai ver que o Ibovespa valorizou muito. Então pegando aqui, ó, a partir de 30 de dezembro de 24 até a pontuação atual, o Ibovespa já valorizou mais de 15% somente em 2025. E como a gente vai ver lá no relatório do BTG, que a gente vai abrir daqui a pouco, eles estão contando a valorização desde o dia da liberação, o dia 2 de abril, onde o Trump falou sobre as tarifas e divulgou elas para o mundo inteiro. Então, se a gente pega aqui no gráfico, dia 2 de abril, o Ibovespa estava mais ou menos ali nos 131 mil pontos, o que representou uma alta de mais ou menos 5,74%. Mas a gente tem que entender que o fundo ele foi bem aqui, ó, depois do dia da liberação, mais ou menos uns 124 mil pontos, e agora o Ibovespa está com 138 mil pontos. Mas bora entender mais no relatório do BTG. Trouxe um relatório fresquinho para vocês do dia 21 de maio de 2025, como vocês já estão vendo aqui, o setor financeiro que liderou o desempenho positivo do Ibovespa. Então a gente tem no setor financeiro principalmente bancos, mas também tem outras empresas que pertencem a esse setor, como por exemplo a própria B3, a Bolsa de Valores. Bom, então o índice Bovespa subiu 13% em reais e 20% em dólares, desde que atingiu seu menor nível pós o dia da liberação, em 124 mil pontos. Então aquele patamar que a gente acabou de olhar. E aqui eu já sinalizei os principais pontos do relatório. E como vocês estão vendo aqui, dos 87 membros do Ibovespa, apenas 7 apresentaram retornos negativos no período, desde o dia 8 de abril até hoje. E o setor financeiro claramente se destacando aí. Dos 10 maiores contribuintes para a alta do índice, 5 são do setor financeiro, que responderam por 35,5% desse movimento total. É muita coisa. E fora do setor financeiro também a gente teve empresas que contribuíram bastante, como a Vale, que subiu 12,5%, e a Sabesp, empresa de saneamento lá de São Paulo, que subiu 21,4%. Mas nem tudo são flores. Nesse mesmo período, algumas empresas sofreram bastante. Então o Banco do Brasil, que foi o mais falado aí nos últimos dias, teve uma queda de 7,7%, foi o maior contribuinte aí negativo para o índice no período, graças ao seu resultado que veio bem abaixo das expectativas, e a Roya Drogasil, que teve uma queda expressiva de 23,1%, também se destacou negativamente e também teve esse resultado por causa dos seus resultados trimestrais do primeiro tri de 2025, que vieram com números que o mercado não gostou tanto. Mas aqui a gente tem que lembrar que a Raia Drogasil é uma empresa que era precificada para o perfeito. Então é normal que quando vem o resultado não tão bom, ela sofra um pouquinho mais. Afinal, o mercado não espera nada além dela do que o perfeito. E aqui um ponto muito importante. Quem está sustentando essa alta de Ibovespa, historicamente sustenta ela, é o gringo, o fluxo estrangeiro. Então, em maio, a gente já observa uma entrada de 9,9 bilhões de reais, que totalizou um fluxo líquido positivo, ou seja, o que entrou menos o que saiu, de 20,4 bilhões no ano. Ou seja, o gringo está colocando dinheiro aqui no Brasil, e aí vocês podem se perguntar, mas por que ele está fazendo isso? Aqui a gente tem essa resposta também, ó. Isso mostra como os mercados emergentes estão ganhando tração
como uma alternativa em relação aos Estados Unidos, diante do cenário macroeconômico em transformação. Então, o Trump tomou posse lá em janeiro, anunciou as tarifas, o que bagunçou todo o comércio global e também a economia americana, de certa forma, então está acontecendo muita transformação. Com isso, o mercado americano, que foi o preferido aí pelos grandes investidores nos últimos anos, parou de ser uma opção tão atraente. E aí, esses grandes investidores têm que aplicar o dinheiro deles em algum lugar. E para qual lugar que eles estão olhando agora? Para os mercados emergentes. Então, do que eu estou falando aqui? Brasil, China, México, Índia, Chile, são mercados que são emergentes e que estão recebendo um pouco mais de fluxo devido a toda essa mudança global. E aqui a gente tem um gráfico muito interessante que fala os principais desempenhos do Ibovespa em pontos. Então aqui no relatório, eles falam que o Ibovespa ganhou no período cerca de 16 mil pontos. Agora vamos ver o quanto as ações que mais subiram contribuíram para isso. Então olha que legal, as ações do Itaú tiveram uma contribuição de 2,2 mil pontos, bem expressivo aqui. Depois a gente tem a Vale de 1,6 mil pontos, Bradesco 1,2 mil pontos também, B3, olha aqui uma empresa do setor financeiro que não é banco, contribuindo com praticamente 1.000 pontos. E aí depois a gente tem Sabesp, Itaúsa, Redditor na saúde, Banco BTG Pactual, Lojas Renner, Equatorial ali na energia elétrica, Embraer representando a indústria aqui, Rente 3, que aí está falando de locação de veículos, Eneva, Energia, Ambev, Indústria e JBS, Frigoríficos, Indústria no fim do dia. Esses foram os principais papéis que contribuíram para o desempenho positivo do Ibovespa. Já na outra ponta, a gente tem aqui empresas que contribuíram negativamente, as 10 piores contribuições, que vieram do Banco do Brasil, Raia Drogasil e BB Seguridade. Depois a gente tem Azul, BIF3, IRB também, Raizen, Pão de Açúcar, mas aí eles já contribuíram negativamente bem pouco, né? Os principais estão em Banco do Brasil e Raia Drogasil. E aqui a gente tem mais uns gráficos interessantes. Então aqui a gente consegue ver que essa linha azul aqui mais forte é o Ibovespa em dólares, então ele veio aqui, teve algumas quedas, mas voltou a se valorizar nessas últimas semanas e meses. O S&P também, esse índice azul aqui mais claro, também teve uma queda muito forte ali no dia da liberação. Agora está praticamente zerando aí as perdas do ano de 2025 e está arrumando ao seu topo histórico novamente. Em cinza aqui, a gente tem as taxas de juros para 10 anos dos títulos americanos. Então, muita gente fala que um dos objetivos do Trump com essa guerra comercial, entre aspas, né, com essa remodelação comercial, é de fato abaixar as taxas de juros lá nos Estados Unidos, porque como todo mundo sabe, a dívida deles está muito alta, está em mais ou menos 39 trilhões de dólares. É praticamente uma dívida impagável e quanto maior a taxa de juros por lá, mais rápido essa dívida aumenta. Então uma das prioridades do Trump tem sido diminuir essa taxa de juros. Mas até agora esse tiro tem saído pela culatra, as taxas de juros lá estão abrindo, ou seja, estão subindo e ele ainda não conseguiu atingir esse objetivo. A gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos. Aqui a gente tem também o fluxo de investidores estrangeiros nas ações brasileiras. Então, no início do ano estava negativo esse fluxo, depois ele voltou aqui a ser positivo e agora está praticamente no máximo aí do ano. Ou seja, o investidor estrangeiro está investindo nas ações aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que não é nenhuma recomendação. Quis mostrar para vocês por que o Ibovespa está subindo, quais foram os principais ativos que fizeram ele subir tanto. Mas assim, a gente tem que entender que agora que ele está aí na sua máxima histórica, é momento de tomar um pouco mais de cuidado. Se você ainda não tem ações no Brasil, não é para você ficar de fora também, coloca o pezinho ali, faz um aporte parcial do total que você pensou em fazer. Afinal, pode ser que o Ibovespa continue subindo e se você esperar uma queda, pode ser que você fique de fora e perca as melhores altas. Por outro lado, se você já tem exposição aqui em ações brasileiras, vale olhar para o seu plano de alocação, ver se faz sentido ou não continuar aportando aqui e aí fazer o que faz sentido para o seu planejamento. E por último, mas não menos importante, se você está um pouco confuso, com medo, às vezes nem tem tempo de analisar tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo e não sabe o que fazer com a sua carteira de investimentos, eu te convido a agendar uma conversa com um dos nossos consultores da Deny Capital. O link está aqui na descrição do vídeo, você vai para um WhatsApp, fala com o nosso agente de inteligência artificial, ele vai agendar uma reunião de você com um dos nossos consultores para, primeiro, entender o seu momento nos investimentos e, quem sabe, firmar uma parceria aí de longo prazo para você ter segurança e tranquilidade que a sua carteira está no caminho certo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.